Então vamos dar início. Hoje o tema, então, são o eletrocardiograma nas taquiarritmias. Um assunto bem interessante, prático, né? Para os plantões, para o dia a dia aí do cardiologista, do intensivista. Meu nome é Carlos Henrique Demarque, eu sou professor adjunto da Faculdade de Medicina de Rio Preto e membro da equipe do Cardioped Brasil. A divisão, para ficar, né, mais didática e mais compreensível, dividir quanto aos tipos de taquiarritmias quanto ao local de origem. Nó sinusal, vamos ver que praticamente, né, é só a taquicardia sinusal, os átrios, o nó átrio ventricular e os ventrículos. Classificação geral, então, seriam as arritmias ventriculares e as supraventriculares, né? Aproveitando esse esquema, né, do sistema elétrico de condução, quando a gente chegar no nó átrio ventricular, mas aqui está bem demonstrado que o nó sinusal ele tem uma via de condução rápida do estímulo elétrico e uma via de condução lenta. Então, o estímulo vindo dos átrios, chegando no nó ventricular, ele vai passar pelas duas, só que ele vai chegar no feixe de His pela via rápida e é ela que vai despolarizar o His-Purkinje dos ventrículos, ok? Ritmos normais e anormais originados no nó sinusal. E um exemplo, né, esquemático, né, D2. Geralmente quando a gente fala em arritmia, sempre os traçados geralmente vão mostrar D2, né, principalmente porque é onde a gente tem o eixo, a onda P de maior amplitude, porque o D2 é o que coincide com 60 graus e é onde geralmente, né, está a onda P sinusal. Então, um esquema de um traçado normal. Taquicardia sinusal, você vê a definição, é apenas um aumento da frequência cardíaca. Bradicardia sinusal, que não é assunto de hoje, diminuição da frequência cardíaca. A arritmia sinusal, aquela arritmia básica respiratória, né? E parada sinusal, aí também é tema para as bradiarritmias. Então, repetindo, né? Características do ritmo sinusal. A onda P precede cada complexo QRS. O intervalo PR é regular e essa onda P é positiva em D1, D2 e AVF. Ou seja, o eixo da P está entre 0 e 90 graus, em geral 60 graus, por causa da posição do nó sinusal e da propagação do estímulo elétrico, vai dar aquele vetor de cima para baixo, da direita para a esquerda, mais ou menos em 60 graus. Então, a arritmia sinusal, esse então é um traçado de uma menina de 8 anos saudável, né, com a frequência variando entre 62 e 75. O R, que é a distância entre os QRS, variável, menor, maior, mas o que nós temos fixo aqui, ó. Todo complexo QRS é seguido por uma onda P. Essa P, ela tem a mesma morfologia, ou seja, se origina do mesmo foco, no caso o nó sinusal, e o intervalo PR também é regular, é igual. Então, essa é a variação fisiológica respiratória do ritmo da frequência cardíaca, chamada de arritmia sinusal, normal, né? Então, taquicardia sinusal, quais são as características? Por definição, então, principalmente que a gente fala em pediatria, né? É uma frequência cardíaca maior do que a esperada para a faixa etária. Tá? A gente tem a tabela, já assim, tem falado depois a gente geralmente segue a do Davignon, né? Mas em linhas gerais, o lactente, né? Então, nos primeiros meses, primeiro ano de vida, é a frequência cardíaca acima de 170 em crianças, então maiores acima de 140. Geralmente são menos bebês, as frequências são menores do que 200. A taquicardia sinusal é raramente, não, recém-nascido, com condições fisiológicas, raramente ele vai com o ritmo sinusal passar de 200, tá? Então são frequências acima do, da sua faixa etária, né? Frequências mais rápidas, mas geralmente abaixo de 200, tá? 170 para o lactente, 140 para a criança maior. Aqui, então, o exemplo de um ataque cardíaco sinusal, essa frequência, né? Usando a nossa regrinha mais prática, a gente pegar uma onda R que está bem coincidindo com a linha mais grossa aqui. Se fosse na próxima linha aqui, seria 300, aqui 150 e aqui 100. Então está mais perto de 150, mais ou menos uns 140 batidas por minuto, tá?
Todo complexo QS tem uma onda P, ela é igual, são duas derivações contíguas, tá? Então, um traçado de router ou de monitor, e a gente tem o PR também igual, onda P e PR igual em todas as derivações. Tem alguém que riscou a tela, acho que querendo anotar alguma coisa. Teria que ir no Zoom e anotar e desfazer, que eu acho que eu não consigo desfazer esse risco aqui, mas não vai atrapalhar em nada, né? Então, aqui é um outro exemplo de uma taquicardia sinusal, uma criança de 4 anos, tá? Com doença de Kawasaki, uma frequência de 160, ó. 300, 150, um pouquinho menos, 160 de frequência cardíaca. Então, todo QRS tem uma onda P, essa P é igual e o PR é igual, tá? Então, a frequência está acima, para 4 anos, 160, a gente vai chamar então de taquicardia sinusal. Causas de taquicardia sinusal são várias, tá? Desde ansiedade, dor, desidratação, febre, miocardite, insuficiência cardíaca, hipovolemia, hipotensão, hipóxia, infecção, anemia e os medicamentos, né, que a gente usa aí vários, né, dopa, dobuta, adre, e os broncodilatadores aqui, o salbutamol. Então, a gente tem condições comuns, né, no dia a dia que vão acelerar, né, aumentar a frequência cardíaca, taquicardia sinusal. E como que se trata a taquicardia sinusal? Tratando a causa, né? Então, não se vai dar antiarrítmico com uma taquicardia sinusal. Você vai tratar a febre, a desidratação, ver se consegue diminuir as aminas vasoativas, né? Tratar a causa. Bom, arritmias originadas no átrio. A gente tem no primeiro aqui, exemplo, nesse, né, no esquema do Myung-Park, a gente tem da tradução, né, são extrasístoles atriais, né, são batimentos atriais prematuros, né. Ah, Aqui então a gente vê um ritmo sinusal, né, onda P sinusal, P, PR, QRS, T, e uma P precoce de morfologia diferente, ok? E depois, geralmente, após uma extraci, a gente tem uma pausa e retorna ao ritmo sinusal. Então, isso é um batimento atrial prematuro ou uma extrasístole atrial. Tá de um foco alto, né? Porque ela está positiva em D1. Então, a região mais alta, né, nos átrios. E esse exemplo de baixo aqui, a onda P é negativa. Então, é um foco, é um vetor que está vindo então, de baixo para cima, né? Geralmente do átrio direito baixo, ok? Então, uma extrasístole de um foco atrial mais baixo e uma sístole atrial de um foco, né, atrial mais alto. Uma característica das extrasístoles, então, a gente vai ver mais para frente, é a pausa compensatória. O que é pausa compensatória? É o intervalo entre o batimento pré e o batimento pós, tá? Isso é a pausa compensatória ou não, isso é a pausa pós-extrasistólica. Nas exercícios atriais, essa pausa ela é menor do que 2 ciclos RR. Você mede 2 ciclos, tá? Daqui até aqui, ou mede um e multiplica por 2, igual tá aqui, 2 vezes o RR, e você mede esse tempo aqui. Tá? Então, o tempo da pausa pós-extrasistólica é menor do que 2 RS. É uma característica das extracístoles supraventriculares. Aqui, ó, um ritmo sinusal, duas batidas sinusais, e essa é uma P precoce, um pouco diferente da outra. Essa é uma onda P que não conduziu. Tá? O nó atrioventricular ainda não estava preparado para transportar o estímulo para frente, ou mesmo os ventrículos, né? Nó AV, o feixe de His. Isso a gente chama então de uma extrasístole atrial bloqueada. Marcapasso atrial mutável, ó. Uma onda P que parece ser a sinusal, uma onda P diferente, mais baixa, uma onda P para cima e para baixo, bifásica, uma onda P negativa e aqui uma onda P que volta às suas características sinusais. Então tem vários focos, tá, originando o batimento atrial. Tá? Então são ondas P diferentes, então tem vários focos no átrio. Isso é chamado de marca-passo atrial mutável ou migratório.
tá? Hoje a gente viu um caso, inclusive, desse, que tinha 3 morfologias de pena traçada de D2 longo. Então, isso que é o marcapasso migratório, tá? Marcapasso atrial migratório. Isso pode evoluir para uma fibrilação atrial, né? Taquicardia atrial. Então, a gente tem uma onda P. Essa onda P é diferente da sinusal. Veja que ela é negativa na derivação de ritmo aqui D2, tá? A gente pode chamar essa onda P de pelinha, né? E com uma frequência alta, taquicardia atrial. Flutter atrial. A linha de base é um serrilhado, tá? Vai passar o ventrículo, se eu formar que depende do nó atrioventricular, como que está o bloqueio no nó atrioventricular, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma, duas, três ondas para passar uma, tá? Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, a quinta que passou. Aqui está um bloqueio atrioventricular variável. Fibrilação atrial. A gente vai ter de alta resposta ou de baixa resposta. Então, você tem um ritmo irregular, o RR é irregular e a linha de base é totalmente irregular, tá? Não tem ondas P's, tá? E não tem ondas serrilhadas mais organizadas. O flutter é uma taquicardia atrial mais organizada do que a fibrilação atrial, que ela é totalmente desorganizada. Então, dependendo da resposta ventricular, novamente, quem vai ditar essa resposta ventricular é o nó atrioventricular. Você tem uma resposta mais baixa, tá? E uma resposta mais alta. Então, características das arritmias atriais ectópicas. As ondas P são diferentes da onda sinusal, tá? Tem uma forma, então, em comum. Pode haver um número anormal de ondas P por complexo QRS. Então, foge da regra do ritmo sinusal. Os complexos QRS têm duração normal. Por quê? A arritmia está no átrio supraventricular. Esse estímulo atrial ele despolariza os ventrículos pelo sistema de condução normal, né? 9 sistema RIS por Kink. Então, o QRS é normal. Pode causar redução do débito cardíaco, má perfusão periférica, podendo levar até a parada cardíaca, principalmente em, né, quem tem já uma disfunção ventricular. Quem é um pós-operatório de cirurgia cardíaca vai ter problemas de débito cardíaco em vigência de uma arritmia, né, atrial. Toda vez que você perde o ritmo sinusal, a contração atrial é responsável por 20-25% do débito cardíaco, do volume ejetado. Tá? Então, você tendo uma arritmia atrial onde você perde esse sincronismo atrioventricular, você perde um quarto, de um terço a um quarto do débito cardíaco. Então, uma contração atrial prematura ou uma extrasístole atrial. Então, é uma onda prematura antes do próximo batimento normal esperado. Onde que seria o próximo batimento normal esperado? Mais ou menos por aqui, né? Então, a gente teve uma onda P prematura que despolarizou o ventrículo, tá? A forma da onda P tem uma aparência, então, anormal. Ela é diferente da P sinusal, porque ela se origina em outro foco, não no nó sinusal. A condução para o ventrículo é normal. Então, são duas derivações diferentes, né? Está aqui e está aqui a extrasístole atrial, isolada nesse caso. Mais exemplos, olha que interessante. Aqui é um prematuro, tá? Então, a gente tem ó, uma onda P um pouco apiculada, né? Lembra que os prematuros podem ter, aqui não é critério de sobrecarga atrial direita por causa da amplitude, mas ela é apiculada, tá? Intervalo PR, QRS, uma onda T é a onda T achatada, né? O segmento ST retificado. A mesma onda P sinusal, o mesmo PR, o mesmo QRS, P, PR, QRS, e uma onda P que cai em cima dessa onda T, diferente dessa piculada, só que não passou por ventrículo. Uma extrasístole atrial bloqueada. A pausa, tá? Então, que é uma pausa não compensatória, essa pausa do batimento, que a extrasístole fica no meio, então, do batimento antes e do batimento depois, esse tempo é menor do que 2 RS. Sinusal, 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 outra P bloqueada com pausa compensória, sinusal, 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 que vai ter outra P bloqueada. Veja que nós temos 3 batimentos e uma bloqueada. Isso é um tri, são extracícios geminadas, né? 3 sinusais, uma extracista e extracista bloqueada. Olha esse exemplo de baixo, tá? Um recém-nascido, onde ele tem onda P sinusal, um batimento sinusal, outro batimento sinusal, uma extrasístole, caiu na fase descendente da T, que passou para o ventrículo, então com uma morfologia igual,
Tá? Então, passou pelo sistema de condução usual, voltou a sinusal recém-nascida, onde a P é piculadinha, né? Mas tem dois quadradinhos aqui. Então, batimento sinusal, batimento sinusal. Uma P, diferente. Então, uma extracício atrial passou para o ventrículo, mas com uma aberrância de condução. Então, esse QRS é diferente do batimento normal, ok? Por que eu não chamo isso de uma extracístole ventricular? Porque teve a extracístole atrial que passou para lá. E por que que ele ficou aberrante? As células miocárdicas, né, o sistema His-Purkinje, os miocárdios ainda não estavam totalmente despolarizados, ainda não estavam prontos para chegar, tá? Então, isso às vezes acontece. Geralmente, essa extracístole tem morfologia de bloqueio de ramo direito, tá? Não dá para saber porque aqui é uma derivação única, né, um D2, mas isso é uma extrasístole conduzida para os ventrículos com aberrância. Um batimento sinusal e uma extrasístole bloqueada. Então, nesse traçado, a gente tem extracístoles atriais bloqueadas, duas, e uma extracístole atrial conduzida com aberrância. Outro traçado, então, uma menina de 14 anos, uma adolescente. Ó, vamos ver lá V2. Ó. Primeiro batimento é sinusal, segundo batimento é sinusal, terceiro também, esse quarto também, este também, e aqui a gente tem uma P diferente, ó, negativa. Tá? Então, uma extracístole atrial conduzida. Batimento sinusal conduzido, sinal conduzido, sinusal, outra extracístole atrial conduzida. E batimento sinusal e hipossinusal. Tá? Veja aqui, como esse é um eletro de 12 derivações, essa extracístole foi registrada em AVRLF, ó. Veja que ela é diferente em AVR, né, da polaridade. É diferente aqui também, é diferente aqui. Então, batimento precoce, atrial, tá? De morfologia diferente da sinusal. Exercício atrial. Então, etiologia das exercícios atriais. Pode ser uma variante do normal, tá? Em crianças saudáveis, então é comum até na vida fetal, a gente vê exercícios isoladas, tá? Só que a gente sempre deve, né, paciente lá na UTI, em pós-operatório, ver como é que estão os eletrólitos, tá? Principalmente potássio e magnésio. E o tratamento é tratar se houver os distúrbios hidroeletrolíticos, ok? As exercícios isoladas não precisam também de antiarrítmico, tá? Vamos lá para o flutter atrial. O flutter atrial é uma taquicardia atrial reentrante. Reentrante é que a gente forma um ciclo, né? A gente forma um ciclo. No caso do flutter, ele geralmente ele pega a crista terminalis, aqui ele vai de uma cava superior, cava inferior. Ele pode ter o flutter tradicional no sentido aqui, ó, do relógio, né, horário, mas tem um que é o anti-horário, tá? Mas isso não importa muito. Ele é uma macro reentrada, porque ele pega um circuito grande, né? Tá? A frequência, as características das ondas F, vamos chamar de ondas F, é de 250 a 48, a 480, perdão. Veja aqui, ó. Então, e o aspecto em dente de serra, tá? Veja que aqui tem uma, tá? Tem uma que está aqui mascarada pelo QRS. A distância dessa está quase a uns 300 praticamente, né? Ó, 300 a frequência atrial aqui. Então, entre 250 e 480, aspecto em dente de serra. E o bloqueio atrioventricular aí é variável. Nesse caso aqui é variável. Tá? Veja que aqui passou na segunda, né? Aqui tem uma, duas, três e passou. Uma, duas, três, quatro e passou, e aí vai, tá? Pode até ser um para um. Veja bem, aqui teríamos então, se fosse um para um, seria uma frequência ventricular de 300, que a frequência atrial está praticamente 300. Ó. Esse pico dá 300, dá 5 quadradinhos, 1.500 por 5, 300. Tá? Frequência atrial 300, frequência ventricular variável. A causa, então, etiologias de flutter. Átrios dilatados. Então, a gente tem Epstein, a gente tem Fontans, a gente tem as doenças valvares, né? Miocardite, né? Doença cardíaca valvar, então, insuficiência mitral, estenose mitral. Pós-operatório com insuficiência valvar, né? De valva atrioventricular residual. E cirurgias com grande manipulação atrial, né? Uma Fontan, por exemplo, né? Epstein, Fontans, né? São, são as que mais dariam esse tipo de arritmia. Até feto pode ter flutter atrial, tá?
Tratamento do flutter atrial. Se o paciente estiver em pós-operatório, tá? Tá na UTI, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e ele estiver com eletrodo de marca-passo em átrio e ventrículo, você pode fazer uma overdrive pacing, tá? O que é isso? Você dá um burst, né, uma salva de estímulos atriais numa frequência maior do que o da arritmia, tá com 300, depois em 320, e isso tem grande chance de reverter sem você usar a medicação. Tá? Outra opção, né, caso não tenha esse eletrodo atrial, é a cardioversão elétrica sincronizada. Choque, tá? Veja bem, se você, por algum motivo, ou você tentou reverter, ele sai e volta, né? Isso é comum, né? Sai e volta. Então, o que você faz? A terceira opção, então, medicamentos para controle de frequência cardíaca. São medicamentos que vão atuar no bloqueio no nó atrioventricular. Aqui vai desde digoxina, os beta-bloqueadores, o diltiazem, então medicamentos que atuam, bloqueiam o nó atrioventricular para controlar a frequência, para não deixar 300, não deixar 150. Mas isso se você não conseguiu reverter, tá? Veja que não consta, né, nas diretrizes a amiodarona para flutter atrial. Tá? O flutter atrial agudo, por exemplo, pós-operatório, ele deve ser cardiovertido. Pode usar amiodarona? Sim, pode, não é contraindicado, mas você tem que ter em mente que vai ser uma reversão lenta. A amiodarona costuma demorar até 12 horas, é tradicional, né? Aí você chega lá, meio-dia, 4 da cirurgia, 4 horas faz um flutter. Se você só usar a amiodarona, ela vai ficar em flutter até meia-noite. Na madrugada que ela vai reverter para sinusal. Sem contar que a amiodarona EV em criança, a dose de impregnação pode dar hipotensão. Tá? Então, flutter é igual a cardioversão. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial é um ritmo bem raro em crianças, está raro em crianças, mas muito comum em adulto. É a arritmia mais comum dos idosos, né? Mas é um ritmo totalmente desorganizado. Diferente do flutter, que é um circuito, uma reentrada organizada, a fibrilação, o átrio ele treme, ele fibrila. Tem vários pontos que vão despolarizando. Isso gera essa linha de base totalmente irregular. Não tem uma atividade atrial regular. Tá? Então, atividade atrial irregular e desorganizada, as ondas F irregulares com frequência atrial maior do que 350. Então, a fibrilação atrial tem uma frequência muito elevada. Tá tremendo, né? Maior do que a do flutter, né? Condução atrioventricular, então, é variável, aqui é sempre variável. Então, uma característica da FA, fibrilação atrial, irregularidade do RR. Por isso, quando a gente olha um eletro em taquicardia, a gente vê que é RS largo ou estreito? Estreito ou largo. Regular ou irregular, porque se for irregular, deve ser uma fibrilação atrial, ou então um ataque atrial, ou um flutter atrial com bloqueio atrioventricular, né, variável, certo? Condução atrioventricular é rápida, se for 1 para 1, com o Wolff e Parkinson, a pessoa tiver uma via acessória, isso pode levar à parada cardíaca. Já pensou passar 400 para o ventrículo? Pela via acessória, a fibrilação atrial vai para a fibrilação ventricular. E pra gente, né, é raro em crianças, tá? É muito dos idosos, então, a fibrilação atrial. Esse é um eletro de um recém-nascido que já tinha sido detectada uma arritmia intrauterina. Vamos ver D2. Ó, primeira coisa, QRS estreito, tá? Segunda coisa, ó, a distância entre uma onda e outra vai variando, ó. Maior, menor, um pouquinho maior, maior. É irregularidade do RF. Aí vamos ver a linha de base. A linha de base tá, como a frequência cardíaca tá alta, tá difícil da gente definir aqui, mas dá pra gente ver que não é um flutter, não tem serrilhado, tá? D2 também é muito bom para ver flutter, tá? Aqui é V1, né? Esse daqui ele fez um V1 de, tô tão acostumado a ver D2 aqui, né? Mas esse é um V1 que fez de ritmo, ó. Aí ele escolheu o V1 por quê? Porque o D2 está de baixa voltagem, ó, tá? Então a gente pode escolher a derivação de ritmo, onde a gente tem principalmente onde a onda P é bem visível, tá? Nesse caso aqui foi escolhido o V1. Não tem ó, onda P, não tem onda F, ritmo irregular.
é então uma fibrilação atrial de alta resposta. A frequência cardíaca aqui está bem elevada, né? Esse caso aqui, ó, esse caso é uma menina de 16 anos, então outra adolescente, foi submetida a uma valvotomia aórtica, tá? Chama estenose aórtica importante, então ventrículo esquerdo hipertrófico, átrio esquerdo dilatado, e no pós-operatório, olha o ritmo que ela fez. Aqui é D2, tá? Então veja, é um QRS estreito, então uma taquicardia, né? A frequência cardíaca está elevada, né? A frequência ventricular aqui variando desde 75 até 230, né? Então, do menor espaço, do maior, né? RR até o menor, tá? E a frequência atrial em torno de 300. O que que vocês acham dessa linha de base aqui, ó? Lembra um flutter, mas fica irregular, não é aquele dente de serra bacana, ó. Em V1, ó, lembra um flutter, tá? Isso a gente pode chamar, ó, de fibrilo flutter, tem, né, literaturas que falam. Então, isso aqui tem junto nesse letra, ó, um flutter, fibrilação e um flutter atrial no mesmo eletro, na mesma pessoa. Aqui está a fibrilação atrial, ó. Então, uma linha de base bem irregular, desorganizada. Em V1, né, a gente pode falar de flutter. Então, é um fibrilo flutter. Só muda a frequência atrial e a desorganização. Quanto mais desorganizado, maior a frequência, mais desorganizado, fibrilação atrial, tá? Agora, olha aqui, isso é muito mal. É por isso que sempre falo que numa avaliação cardiológica, principalmente para os pediatras, né, é fundamental um eletrocardiograma. É melhor ter um eletrocardiograma do que um eco. Se tiver uma ausculta bem feita e um eletrocardiograma normal, dá para liberar até para fazer esporte, fazer cirurgia. Agora, mesmo um eco normal, se a pessoa tiver uma pré-excitação ventricular, uma via acessória, né, que a gente vai falar mais para frente, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, é uma via acessória que o estímulo passa do átrio para o ventrículo sem passar pelo nó AV que bloqueia essa condução. Quando o ar, que é essa? Como que a gente descreve, avalia esse eletro aqui? Então, é uma taquicardia, frequência muito alta, ó, frequência de mais de 300, chega a mais de 300 nos RRs mais curtos, QRS largo e regular, tá? Não tem, né, flutter, nada daqui. Isso é uma fibrilação atrial, tá? Uma fibrilação atrial que tá QRS largo por quê? Porque ela está passando o estímulo do átrio para o ventrículo pela via acessória. Então, toda vez que o ventrículo é estimulado por massa muscular, vai como se fosse um bloqueio de uma estrela ventricular, um QRS largo. Tá? Então, isso é uma fibrilação atrial pré-excitada, né? O átrio fibrilou, a pessoa tem uma via acessória, ele vai desmaiar, porque a frequência atrial é muito alta, a via acessória, geralmente, elas têm um período refratário curto, elas são vias de condução rápida, consegue passar muito estímulo, que chega lá, geralmente ela passa, tá? Então, isso é muito grave, tá? Igual baixo débito, síncope, cardioversão, né? Sincronizada, ok? Então, vamos lá. Vamos para agora as taquicardias supraventriculares. As taquicardias supraventriculares é um tema, aqui sim, bem comum em pediatria, tá? Em emergência. O mecanismo geralmente é reentrante, né? Reentrante, então, é que forma um ciclo, né? A gente tem um local onde você vai ter um ciclo, geralmente a história da via rápida e via lenta, tá? Pode ser ao redor de uma cicatriz, onde você consegue que o sistema elétrico faça um curto-circuito, né? E uma característica importante das taquicardias supraventriculares, diferente da taquicardia atrial que a gente vai ver, ela tem início abrupto. E o término também é súbito, tá? Com pouca variabilidade do ER. O ER ela é regular. Então, lembre disso, que ela começa de repente, então tá sinusal, dispara e tá disparado, volta para o sinusal, porque isso é diferente das taquicardias atriais. Taquicardias atriais geralmente são focos automáticos, então é um aumento da automaticidade de alguma região do átrio, e eles têm o efeito de aquecimento, de esfriamento. Então, na taquicardia atrial, a taquicardia vai acelerando e depois ela vai desacelerando. Quando ela começa, ela acelera, quando ela termina, ela desacelera. Taquicardia supraventricular é início súbito e término súbito, tá? É muito difícil de identificar ondas P's, tá? Essa primeira
é do IQ-AC, de aulas, né, do pessoal de Harvard que eles fazem anualmente, e como ela é focada, né, em pediatria, em pós-operatório, seria uma ataque, você só vê o QRS, né, e praticamente não vê onda química. Se a gente procurar, em muitas delas a gente consegue ver uma pezinha, a gente vai ver mais para frente. Então, são frequências em lactentes acima de 220 e em crianças acima de 80. Então, frequências bem altas, mas regular. Aqui nós temos mais ou menos uma frequência de uns 160. Etiologia. Então, geralmente ela é desencadeada por uma extracístole. Então, só que a pessoa tem que ter aquele mecanismo de reentrada ou uma via acessória, né, para uma extracístole conseguir desencadear uma taquicardia supraventricular. Ah, os mecanismos de reentrada, basicamente, ele pode ser em dois locais. No próprio nó atrioventricular, tá? Que é o que a gente chama de intranodal, ou ter uma via acessória, que a gente vai chamar de uma reentrada atrioventricular. Esse é um circuito um pouco mais longo, e esse é um circuito bem curtinho, que é ali no próprio nó atrioventricular. Então, as duas, reentrada intranodal, ou simplesmente nodal, e a reentrada atrioventricular. Qualquer cirurgia cardíaca que possa causar uma inflamação nos átrios ou ventrículos ou no sistema de condução também pode causar uma taquicardia supraventricular. Parece complicado, mas não é, ok? Então, esses dois aqui, ó, tem via acessória, ó. Existe, então, lembra que no esqueleto fibroso do coração, ele é um isolante que ele separa eletricamente o átrio do ventrículo, tá? A gente só tem o feixe de His, né? O nó atrioventricular, o feixe de His que perfura, que passa do átrio para o ventrículo a eletricidade. Então, a via acessória é uma falha nesse sistema isolante. Então, você consegue passar eletricidade de um lado para o outro, tá? Então, essas são as taquicardias por reentrada atrioventricular, tá? Vai passar do átrio para o ventrículo ou o contrário, tá? Então, tem a ortodrômica, que é no sentido do relógio. Então, ela desce pelo nó AV. Toda vez que desce pelo nó AV, despolariza os ventrículos. Normalmente vão ser QRS estreitos. E ela sobe pela via acessória. Na hora que ela sobe para a via acessória, nós vamos ter uma pelinha, uma onda P, logo após o QRS, grudadinha no QRS, tá? Mas logo após e negativa, invertida. A antidrômica, ela desce pela via acessória. Descendo pela via acessória, ela vai despolarizar o ventrículo pela massa muscular. Então, você vai ter um QRS alargado, tá? E aí ela sobe pelo nó AV. Como a via aqui é mais lenta, você vai ter a subida mais longe, tá? Então, a onda P negativa mais longe do QRS aqui que a precedeu. Então, ela desce pelo sistema, pela via acessória, vai dar um QRS alargado, sobe pelo nó AV uma P negativa bem afastada, tá? Ela está até mais próxima do próximo QRS do que do ciclo dela, tá? Então, a gente chama R, distância R pelinha, tá? Distância R pelinha. Aqui, ó, o R pelinha é maior do que o pelinha R. E aqui, essas dois são exemplos de reentrada, né, taquicardias por reentrada nodal, tá? No nó atrioventricular. Então, no próprio nó tem essa reentrada, tá? Aqui é aquela importância daquela via rápida e da via lenta. A ortodrômica, que é no sentido do relógio, ela desce pela via lenta, despolariza os ventrículos, então, que é esses estreitos pelo sistema normal, e sobe para o átrio pela via rápida. Então, o que vai acontecer aqui? Esse é o caso de que dificilmente a gente vai ver uma onda P, tá? Por quê? Como sobe pela rápida, a onda P negativa geralmente ela vai estar junto com o QRS. Na melhor das hipóteses, a gente vai ver um Szinho que na verdade a pessoa não tem um S. Nós vamos ver exemplos, tá? A gente vai ver uma ondinha para baixo aqui, que seria, né, R, um Szinho pequenininho, que quando a gente passa por ritmo, por isso que é importante comparar o eletro da taquicardia com o eletro do ritmo sinusal, tá? Principalmente em D2. Se aparecer durante a taquicardia um Szinho aqui, aquela era. E o R pelinha aqui é curtíssimo, abaixo de 70 milissegundos. A intranodal antidrômica.
Então, ela desce pela via rápida. Então, isso despolariza os ventrículos normalmente, não QRS estreitos, tá? E sobe para o átrio pela via lenta. Aqui também, ó, a gente vai ter a pelinha bem lá para frente. Então, a distância R pelinha maior do que o pelinha R. Resumo disso daqui. Veja que é tudo que resta estreito, exceto, se a gente tiver uma taquicardia regular, tá? Com uma ondinha P negativa, a gente deve pensar então numa via acessória, com uma taquicardia reentrada antidrômica, que está descendo pela via acessória e subindo pelo nó ventricular pela via lenta. Tá? As outras vão ser todas QRS estreitos, e aí a posição dessa pelinha nos vai ajudar no diagnóstico. É complicado, né? Só para o cardiologista especialista? Nem tanto, né? A gente vê que não é tanto, mas isso não muda o tratamento. A gente vê que o tratamento disso é adenosina. Então não precisa ficar angustiado, não entendi, tá difícil. O tratamento é adenosina. Vamos lá. Então, exemplos, tá? E características. Então, a reentrada atrioventricular, ó. E essa é uma ortodrômica. Por quê? O QRS é estreito. Então, eu sei que ela está descendo pelo 9 e subindo pela via acessória. Tá? Então, isso vai dar uma onda P negativa após o QRS, tá? Isso daqui, ó, 80% das taquicardias supraventriculares nas crianças. Por isso que o pediatra tem que saber disso daqui, o que que é uma taquicardia supraventricular por reentrada atrioventricular. Tá? Então, existe uma via acessória que ela conduz só do ventrículo para o átrio, então não tem delta no ritmo sinusal, só tem delta, né, no ritmo sinusal se houver condução em ritmo sinusal do átrio para o ventrículo, tá? Então, esse é um mecanismo de 80% das taquicardias supraventriculares em crianças. Então, a taquicardia regular, QRS estreito, porque ela é ortodrômica, né? Se o QRS largo, então ela é antidrômica, né? As ondas P então, são negativas, retrógradas. O intervalo R P' é menor do que 70, tá? Esse R P' aqui tem não tem 80, né? Que seriam dois quadradinhos. Perdão, ele é maior, maior do que 70. Então, SR começa bem aqui nessa linha maior, e essa P, a P negativa é esta daqui, tá? Ela está mais de dois quadradinhos, porque daqui até aqui tem 80 milissegundos. Então, o RP' maior do que 70, por quê? Porque ela está subindo 4 pela via lenta, né? E ela é interrompida por um bloqueio atrioventricular. Então, para a gente interromper, a gente tem que fazer alguma coisa que bloqueie essa condução atrioventricular. Por isso, adenosina e manobra vagal, certo? Então, a reentrada atrioventricular, tá? Quando ela é ortodrômica, né? Sentido relógio, ela sobe pela via acessória, isso vai dar QRS estreito, e a pelinha a gente vai ver uma P negativa após o QRS 70 milissegundos após, tá? Mais de 70 milissegundos. Ó, e reentrada nodal. Ataque super para reentrada nodal, que é mais comum nos adultos, tá? Ela só nas crianças, tá? Em lactentes, ela é só 2,2% dos lactentes. E ela vai aumentando com a idade, né? Dos 6 aos 10 anos já passa a ser 30%, tá? Então, interessante que isso vai aumentando com a idade. Por quê? Aquelas vias acessórias, é muito comum elas diminuírem a atividade delas com o crescimento. Por isso que a gente nunca, né, pensa em ablação com uma que o bebê é pequenininho, primeiro ano de vida, mas a maioria delas vão parar de funcionar. Tá? E a gente trata, né, quando necessário tratar, por 6 meses, até um ano, ok? A maioria desaparece, então, daquelas vias acessórias que causam taque supra. Então, agora, a reentrada nodal, então, ela é rara, é pouco comum em crianças e vai aumentando a sua prevalência com o crescimento. QRS estreito, por que estreito? Porque ele desce pelo His-Purkinje, tá? E só que a onda P, ó, essa vai estar junto com o QRS, porque ela sobe para o átrio na via rápida, tá? Então aqui nós vamos ter um intervalo RP' menor do que 70, tá? Frequências também altas de 150 a 300, a P retrógrada ou dentro ou no final do QRS. Então, se ela está no final do QRS, ela pode simular ondas S em D2, D3, AVF ou um R' em V1. Esse é um exemplo nosso, tá?
que eu montei o eletro aqui para ficar nítido para vocês. Aqui é o eletro, um D2 e um V1 durante a taquicardia. Veja, ó, uma taquicardia com frequência de 1.500 dividido por 2, 3, 4, 5, 6. É uma frequência de uns 150, 160, mais ou menos aqui, ó. Não dá para mim saber falar que isso é P. Não sei se o QRF dele é assim. Eu não sei se ele já tem esse R' em V1. Adenosina ou manobra vagal, reverteu. Eletro do ritmo usar. Olha o D2 normal dessa criança, ó. Não tem aquele S, ó. Esse S é o pelinha, que está bem próximo, está em menos, está em menor esse espaço R pelinha do que 70 milissegundos. E olha o V1, não tem esse R', tá? Então, esse R' é a onda P retrógrada, que lógico, em V1 ela vai ter polaridade inversa, em D2 ela é negativa, tá? Então, esse tipo de taquicardia, onde a gente tem essa diferença do ritmo sinusal, a onda pelinha, né? A P retrógrada vai estar dentro ou no finalzinho do QRS, isso é reentrada nodal. Não tem via anômala ou via acessória, não é Wolff-Parkinson-White. Então, uma taquicardia regular de QRS estreito, tá? E a gente pode procurar aqui em qualquer uma das 12 derivações. Essa é uma menina de 14 anos, tá? Que a gente não identifica ondas P. O tratamento, né? Paus, né, tem essas orientações. A gente divide se está hemodinamicamente estável, ou seja, com pulso, com pressão arterial, né, sem baixo débito cardíaco, ou hemodinamicamente instável. Se estiver estável, manobras vagais, lactentes, então, pode ser tentado, né, o gelo, né, numa bolsinha, ou aquele sustinho pondo na face do bebê, né, massagem do seio carotídeo. Né, toda vez que a gente entra numa piscina gelada, a gente tem aquele reflexo vagal, a nossa frequência cardíaca diminui. É um estímulo vagal, tá? É a história do frio aqui, do gelo. Massagem do seio carotídeo também deve ser tentada. Quanto mais precoce iniciou a taquicardia, você já faz manobra vagal, maior a chance de reverter. Não reverteu com manobra vagal, adenosina, né, a dose tradicional, né, 0,1 mg por quilo, no máximo 6 miligramas. Aqui é o detalhe, né, que a gente tem que frisar sempre, o pessoal da enfermagem tem que ser rápido. A adenosina no sangue, ela perde o efeito muito rápido. Então, de preferência, uma via boa, tá? Se tiver acesso central, excelente. E fazer aquele empurrar com o sorinho logo depois para não ficar nada no equipo. Equipo não, tem que fazer direto, né? Não ficar nada no abocate, tá? Então, isso é importante. Uma veia boa, fazer rápido e empurrar, tá? A segunda dose é o dobro, né? 0,2 mg por quilo, então no máximo 12, certo? Se tiver instável, cardioversão sincronizada. Cardioversão das arritmias supraventriculares, você sempre começa com meio joule por quilo, né? De meio a 1 joule por quilo. A dos ventrículos, né? 2 joules por quilo, né? Se você também tiver aquele eletrodo atrial, né, não tiver com marca-passo provisório, né, um eletrodo atrial, tá, não no ventrículo, você também faz a não, a overdrive pacing, né, uma estimulação acima da frequência cardíaca e você também tem muitas chances de reverter. Detalhe, né? Evitar verapamil em crianças, porque há um tempo atrás, né, a gente fazia verapamil de Lacoron para reverter ataques supras mais de adultos, tá? Porque ele também bloqueia o 9. Bloqueadores de cálcio, né, são contraindicados no primeiro ano de vida. Aqui, né, tudo aqui do nosso serviço, essa daqui é da semana passada até, né? Toda a linha que me forneceu aqui, a Aranda. Veja uma taquicardia regular, RR regular, frequência rápida, tá? 180, QRS estreito, não vejo onda P, tá? Não vejo onda P. Feito adenosina, dá uma parada sinusal, volta um batimento sinusal. Veja que o nosso sinusal ainda fica também, bloqueio não AV, mas o nosso sinusal também dá uma parada sinusal, aí ele volta, aí um escape juncional, né, uma batida juncional, aí volta um sinusal com uma frequência mais baixa, tá? A adenosina, ok? A adenosina é metabolizada muito rápido, tá? Isso aqui muitas vezes assusta a gente, mas não tem problema. Ok? Qualquer uma punho percussão, que é né, um soquinho, uma batidinha leve no externo, já estimula as extrasístoles, tá? Estimula o coração a bater, não precisa nem fazer massagem, né? Isso aqui é bem transitório e vai desaparecer. Aqui foi feito
Deixa eu ver, esse daqui se foi da adenosina também. Ó, esse é um ataque cardíaco onde a gente vê a P, tá? Ó, tem a P negativa, já é uma P mais afastada. E olha que interessante, ó, esse QRS, ele tá um pouco alargado, principalmente se a gente comparar com o QRS sinusal, tá? Então, essa criança tava, tem uma via acessória. Por quê? Uma que o QRS está largo, ou seja, está estimulando o ventrículo para a parte muscular, não pelo His-Purkinje, tá? E a pelinha, ela tá depois de 70 milissegundos, a partir de dois quadradinhos, ó, essa P negativa. Então, isso agora a gente já sabe que é um ataque cardíaco por reentrada atrioventricular antidrômica, tá? Foi feita a adenosina da mesma forma. Você tem uma parada sinusal, essa P conduziu com aberrância, aí conduziu normal, aí o nosso sinusal voltou. Veja que o nosso sinusal ainda voltou meio, aqui ainda é juncional, juncional, ritmos juncionais, né? Aqui sim voltou o nosso sinusal. Veja que a gente bloqueia o nó atrioventricular, mas também dá uma bloqueada uma diminuída na frequência na despolarização no automatismo do nosso sinusal, né? É um estímulo vagal, né? Importante. E essa daqui, olha que interessante. Estava tão rápida que até parece regular. Quando é muito alta a frequência, às vezes fica difícil a gente saber se isso está regular ou minimamente irregular. Mas, ó, aqui que deu uma diminuída, a gente já vê que está irregular, né? E que a linha de base é toda onduladinha. Foi feita adenosina, porque a adenosina, então, serve para duas coisas: para reverter e se não for uma reentrada, lembra que ela só vai reverter o que está passando pelo nó atrioventricular, porque ela bloqueia ali o circuito. Então ela não reverte fibrilação atrial, não reverte flutter, mas ela ajuda no diagnóstico, tá? Então fez adenosina, diminuiu, né, aumentou o bloqueio no nó atrioventricular e aqui a gente fez o diagnóstico de uma fibrilação atrial, tá? E depois ele vai voltar. Tá ok? Então a adenosina também pode ser usada pro diagnóstico. Lembrar de registrar, né, certinho. Aqui foi feito cardioversão sincronizada. Ó, a gente tinha uma taquicardia, tá? Ah, será que aqui é uma onda P? Então, para baixo aqui, talvez. Aqui, ó, né? Aumentou, fez um 2N, né? Talvez seja uma P, o QRS um pouquinho largo, mas ainda dentro dos limites. Cardioversão, ó, 1 Joule, né? E 1,8 e ritmo sinusal. Com uma taquicardia sinusal, ainda com a frequência rápida, né? Mas tem P, PR e QRS. O QRS é igual, tá? Ahn, aqui, possivelmente, tá? Possivelmente, esse tipo de. Parece, se a gente tivesse feito adenosina, possivelmente aqui a gente ia ver um dente de serra, um flutter com uma condução 1 para 1, tá? Aquelas ondas serrilhadas, ó, com uma condução 1 para 1. Choque reverte isso para ritmo sinusal. Agora vamos então para a taquicardia atrial. Já saindo das taquicárdias supraventriculares, né, por reentradas. Então, a taquicardia atrial é supraventricular, só que ela é um foco automático, ok? Então, é um local do átrio lá, ele consegue, né, aquele potencial de ação de se despolarizar, né, de gerar estímulo sozinho. Então, um disparo rápido de um único foco ectópico no átrio, diferente do nó sinusal. A onda P, ela difere da P sinusal. A condução geralmente é 1 para 1, mas também pode ser 2 para 1, tá? Ela é muito sensível a catecolaminas. Veja esse traçado aqui, é um D2, ó. Nós temos uma da P bem estreita, bem apiculada, ó, um PR e o QRS estreito, porque, né, o ventrículo é estimulado pelo His-Purkinje, sistema normal. Tá, uma frequência em torno de mais de 150 aqui, né? Mais 150. Aqui tá, ó, 300, 150 aqui, tá entre 150 e 300, né? Tá 180, entre 180 e 200, mais ou menos aqui, ok? Veja que não é flutter, não é serrilhado, isso é uma onda P, né? Isso é uma taquicardia atrial, é um foco automático. Tratamento. Aqui, se a gente for cardioverter, se a gente tem, né? Acho que todo mundo que passa pelo TG tem experiência, o que que acontece? Volta, tá? A gente precisa tratar esse foco automático. Tanto a cardioversão, a adenosina só vão me ajudar ali momentaneamente, a adenosina, no caso, que está ajudando a fazer o diagnóstico e tem um foco atrial lá batendo. É,
mas eles não vão reverter essas taquicardias atriais ectópicas, tá? Aqui você tem que usar medicamento. Flecainamida, infelizmente, nós não temos no Brasil, Soltalol sim, a amiodarona, né? A gente usa como primeira escolha a amiodarona, tá? Em criança. E isso, se isso for incessante, né? Ablação por radiofrequência, né? Aí é estudo eletrofisiológico. Então, as taquicardias atriais, elas são então, de difícil, assim, reversão, tá? São focos automáticos. Lembra das catecolaminas? Então, se tiver com catecolamina, a gente deve, né, na medida do possível, diminuí-las ou retirá-las, ok? E aqui nós vamos precisar de amiodarona, né, de antiarrítmico, tá? E para aquelas que não, não respondem ao tratamento, estudo eletrofisiológico para ablação. Agora, os ritmos que se originam no nó atrioventricular, né? Basicamente, aqui são os ritmos juncionais que a gente vai falar, né? Então, ó, ritmo sinusal, 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 um batimento precoce, tá? QRS é igualzinho, ok? Não vejo onda P. A pausa compensatória, a pausa, né, pós-extrasistólica, isso é uma extrasístole, né, um batimento precoce. Ela é menor do que 2 ciclos, tá? Isso então é um batimento precoce juncional. Isso é uma extrasístole funcional, tá? Algumas vezes a gente pode ver, da mesma forma, né, que a gente discutiu lá daquela história de subir para o átrio, uma P negativa, né, invertida no finalzinho desse QRS. Então, batimento juncional ou a gente não tem P, ou tem uma P negativa logo depois do QRS. Semelhante àquele raciocínio, né, da reentrada que a gente acabou de falar. Se você tem o nó sinusal, batida sinusal, sinusal conduzida, sinusal conduzida, o nó sinusal, por algum motivo, parou, um estímulo vagal, demorou para entrar, a junção entra. Então, isso não é uma extrasístole juncional. Extrasístole juncional é um batimento precoce. Isso é um batimento de escape, né? Demorou, um escape juncional e depois o nó sinusal volta, tá? Então, o ritmo juncional, isso aqui também não é tema das taquicardias, vai ser tema das bradicardias, né? Então, tem peso ou com P negativa logo depois, tá? Então, alguma coisa está errada no nó sinusal que a junção, o nó atrioventricular, que passa a comandar com a frequência dele, que é uma frequência mais baixa, né? Agora, isso sim que a gente vai se dedicar, né, na apresentação de hoje, que é as taquicardias nodais, tá? Taquicardia juncional, a famosa JET, né? Características dos ritmos juncionais, então. Tem o ritmo de escape, o ritmo juncional acelerado e a taquicardia ectópica juncional. Vamos focar, então, na taquicardia ectópica juncional. A P ausente, invertida após o complexo QRS, tá? Ou até dissociada. Na JET ela vai estar dissociada, tá? O complexo QRS é o mesmo do ritmo sinusal, então se for estreita, é estreito, se tiver bloqueio de ramo, vai ter bloqueio de ramo. A frequência depende da idade e do tônus adrenérgico, tá? Então, os bebezinhos vai ter frequência maior, quem estiver usando catecolamina vai ter frequência maior. Então, esse é só um exemplo, então, de um ritmo de escape juncional. Não tem P antes, tem uma P negativa logo após, tá? Com a frequência cardíaca baixa. Isso não é tema de hoje. Um ritmo juncional acelerado, nada mais é então do que, né, não tem P, tá? Aqui não tem nem antes e nem depois, então é um ritmo juncional, tá? Os escapes, ritmos de escape, então eu vou pular que não é bradicardia. Aqui, taquicardia ectópica juncional. Aqui sim, temos de taquicardia juncional, isso aqui importa pra gente. É um disparo repetitivo de um impulso elétrico que se origina em um único foco dentro, tá, ou muito perto do nó AV. Frequência cardíaca acima de 170 batimentos por minuto. E sem ondas P's discerníveis em geral. Mas na taquicardia juncional JET, que é comum em alguns pós-operatórios de cirurgia cardíaca, se a gente tiver muita sorte e muita atenção, a gente consegue ver, ó, as ondas P sinusais perdidas, dissociadas, tá? O nó sinusal ele continua com a sua frequência, tá? Só que a junção está batendo com uma frequência maior, ela que toma conta de despolarizar os ventrículos. Então, uma taquicardia estreita com dissociação atrioventricular esse é o que faz para a gente jogar de jet. Essas batidas atriais, elas muitas vezes podem ser vistas na curva de PVC, porque o átrio vai contrair e a válvula tricúspide vai estar fechada, então vai dar aquelas ondas A em canhão,
ok? Se a gente tivesse uma derivação esofágica ou uma derivação de um cabo, né, de marca-passo provisório colocado no átrio, a gente ia ver essas ondas atriais mais fáceis. Esse diagrama de dissociação atrioventricular seria mais fácil, mas geralmente, muitas vezes a gente não consegue ver essas ondas sinusais. Aqui, ó, esse é o nosso tradicional, tá? Então, 7 meses de idade, pós-operatório de correção de tetralogia de Fallot, com 24 horas da cirurgia. Veja que eles têm um bloqueio de ramo direito, tradicional da cirurgia elétrica de UTI na emergência, ó. Caiu o DV2 e V3, mas não tem problema. Então, é uma frequência cardíaca elevada, 300, 150, está uns 170 aqui mais ou menos, e a gente não vê P. Veja que aquelas P's dissociadas do eletro anterior é coisa assim de ter muita sorte, né? E da gente observar, mas a gente pode procurar, né? Isso daqui é uma taquicardia juncional ectópica, a famosa JET. Está com QRS largo porque tem bloqueio de ramo direito pré-existente. E quando ficar em ritmo sinal, vai continuar com esse bloqueio de ramo direito. Então, a etiologia, ela é prevalente então em alguns pós-operatórios, geralmente por inflamação do nó AV. Então, PO de Fallot é a arritmia tradicional, né, do POI de Fallot, correções de arco aórtico com CIV, para correção de transposição das grandes artérias com CIV e até de defeito do septo, né? Mas a gente realmente vê no Fallot. O tratamento, elas são geralmente autolimitadas, elas vão sarar. Só que qual é o problema? Elas dão muito baixo débito. Lembra que perde 25% do débito cardíaco. Se a criança estiver estável, né, que não é comum ela estar estável, com pulso, com pressão, sem baixo débito, não precisa fazer nada, né? Agora, as instáveis, que é o comum, se você tiver aquele cabinho no átrio, você dá um pulso de um estímulo acima da frequência cardíaca, você tem grande chance de revertê-la, tá? Ou se tiver com marca-passo, deixa o marca-passo com uma frequência atrial maior, né? Se tiver com 170, você deixa com 180, mas você vai ter o sincronismo átrio-ventricular, mas o marca-passo DDD. Tratamento adjuvante, né? Que a gente faz junto. Resfriar, né? Então, hipotermia, né? Uns 35 graus, por quê? Sensível à temperatura e às catecolaminas, certo? Então, resfriar. Sedação e relaxante muscular. Então, não pode ter dor, ansiedade, choro, grito, tá? Então, sedação. Sedação. Relaxante, né? Se for o caso, mas lembrar de sedar antes de relaxar, né? Limitar os inotrópicos, né? Tem que diminuir a dose das aminas vasoativas. Procainamida aqui, né, nos Estados Unidos, né, a gente vai ter que usar a segunda linha para eles, que é a amiodarona, ok? A gente não tem mais procainamida, a gente até já teve procainamida. Era excelente para as arritmias dos chagásicos, né, o procamide. Mas aí sim, a mildarona, tá? Terminando então, ventrículos, tá? Passamos um pouco do tempo aqui. Então, primeiro aqui, ó, no esquema, ritmo sinusal, né? PQRS, sinusal, um RR, um batimento precoce de morfologia aberrante, diferente do QRS normal. Então, isso é um extrasístole ventricular, tá? Aqui a pausa pós-extrasistólica, que é o tempo entre o QRS anterior e o QRS após, tá? Ela é maior, tá? Do que o 2 vezes o anterior, tá? Taquicardia ventricular. Na taquicardia ventricular, você também vai ter a dissociação atrioventricular, vai ser semelhante no JET, tá? Mas também não é fácil a gente ver essas P's perdidas, não. E aqui o terrível, né, que é pior até da ventricular, que é a fibrilação ventricular. Tipos de extrasístoles ventriculares, ó. Aqui é um ritmo sinusal, né? Aqui a gente tem uma extrasístole ventricular, né? Que não teve pausa, então a gente chama de extrasístole ventricular interpolada. Aqui, então, sinusal, sinusal, uma extrasístole ventricular que teve uma P retrógrada, o nosso sinusal não voltou, isso é um escape ventricular. Então, veja a diferença da extrasístole ventricular, que é um batimento precoce, e do escape. A gente chama escape quando demorou para entrar, o nosso sinal não entra. Então, aquele, anteriormente, a gente mostrou um escape juncional, aqui, batimento de escape ventricular, depois volta o sinusal. Aqui a gente tem sinusal, sinusal, extrasístole ventricular. Às vezes tem P retrógrada, às vezes não, tá? E aqui coincidiu, o nosso sinusal bateu, mas o ventrículo também, aquela extrasístole também bateu, então isso é um batimento de soma. Geralmente é um QRS, ó, como se você juntasse os dois, ó. Isso é um batimento de soma, tá? Voltou, perdão? Voltou o sinusal. Aqui, ó.
Sinusal, sinusal, ou então uma extracístole mais tardia, esta é mais precoce, esta é mais tardia, essa daqui não teve P retrógrada e voltou o sinusal, tá? E aqui é um outro abatimento de somo, ó. Teve o sinusal e a extracístole ventricular, então ficou um meio termo entre o batimento ventricular e o batimento sinusal. Existem várias formas, né? Então, características dos ritmos ventriculares. Então, os complexos QRS são largos ou bizarros, né? As ondas T geralmente apontam na direção, onda T, né, de reposição. Elas apontam na direção oposta do complexo QRS, tá? Então, ela é invertida, né, a onda T. E as pausas são geralmente, então, compensatórias, igual a gente já falou. Exemplos, tá? Não exercícios ventriculares. Complexo QRS largo, de aparência normal, ocorrendo antes do próximo QRS, esperada em um ritmo regular. Ó. Sinusal, sinusal, extrasístole ventricular. Sinusal, 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 extrasístole ventricular. O impulso elétrico começa, então, no ventrículo, tá? Não há onda P antes do complexo QRS. Senão a gente poderia pensar numa extracístole atrial que conduziu com aberrância, né? Aqui, esse exemplo, então, são três derivações simultâneas, V1, D2, D3. Veja que tem um bloqueio de ramo direito, tá? Também é um pós-operatório de tetralogia de Fallot, mais tardio, uma criança de 8 anos. Aqui a gente tem, então, aqui a P está melhor para ver, lá está difícil até de ver P, ó. Então tem sinusal, tem PQRS, PQRS, PQRS com bloqueio de ramo, um batimento prematuro, aberrante, tá? Então isso é uma extrasístole ventricular, uma pausa, então essa pausa é compensatória, ela é maior do que 2RR, e aqui teve uma outra extrasístole. Tá? Pausa, sinusal, sinusal, outra extrasístole, sinusal, extrasístole e extrasístole. Duas extracístoles. Isso a gente chama de par de extracístoles. Duas juntas, par. Se já tiver três, já vai ser taque ventricular. Né? A partir de três juntas, já é taque ventricular não sustentada, né? Curta. Ok? Então aqui a gente tem sinusal extrasístole, pausa, sinusal extrasístole, a gente pode chamar até de bigeminismo, que é normal extrasístole, sinusal extrasístole. Aqui, sinusal, sinusal extrasístole, sinusal extrasístole, extrasístole. Isso é um par de extrasístole do ventricular. Aqui, ó. Esse daqui é um coração estruturalmente normal, um rapaz de 17 anos, ó, sinusal, um batimento precoce, totalmente aberrante, com a onda T ao contrário do QRS, uma extracístole ventricular, uma pausa compensatória. Sinusal, sinusal, extracístole, extracístole. Outro par de extracístoles ventriculares, sinusal, sinusal. Então, a etiologia, distúrbios eletrolíticos, então, principalmente hipopotassemia, hipomagnesemia, miocardite e miocardiopatias. Ok? Tratamento de extracis isoladas geralmente não é necessário. Da mesma forma que as extracis supraventriculares ou atriais, repor, né, os eletrólitos quando indicado. Taquicardia ventricular. Então, são três ou mais contrações ventriculares prematuras ocorrendo juntas, seguidas, uma atrás da outra. Frequência cardíaca em torno de 120 e 180. O paciente pode ou não ter pulso, ok? Se tiver alguma disfunção miocárdica no pós-operatório, geralmente não tem pulso, né? Mas ataque ventricular pode até ter pulso. Frequência muito alta, né? Quase praticamente 300, né? De 280 a 300 tá aqui. Né? Daqui até aqui. Né? Exatamente, tem 5, tá, perdão, tem. É isso mesmo, tá bem alta essa taquicardia aqui. Esse é uma emergência, ou seja, cardioversão elétrica sincronizada, né? Certo? Taquicardia ventricular. Olha aqui, ó, no traçado de Holter, que são três derivações, a gente tem, ó, batida ventricular, 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 sinusal, sinusal, ventricular, 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 sinusal. Então, mais de três, né? A partir de três já é uma taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular não sustentada. Tá? A gente fala de sustentada, por definição, acima de 30 segundos, né, em taquicardia ventricular. Ok? E essa daqui, uma outra taquicardia ventricular, um menino de 9 anos em quimioterapia, uma taquicardia com QRS largo, o V1 não foi registrado, tá? Mas tem morfologia aqui de bloqueio de ramo direito, então ela se origina no ramo esquerdo. Então os batimentos ventriculares, a gente vê a morfologia do bloqueio de ramo que ela aparece, então ele se origina no ventrículo contralateral, tá? Como é um S, né? Um Rzinho e um S largo aqui, né? E aqui é um R, é um V2, que o V1 deveria ser parecido. Então, isso é a morfologia de bloqueio de ramo direito, né? Então, ela se origina no ventrículo esquerdo. Quimioterapia dá muita disfunção ventricular, né? Ok? Dá até para
estimar, né, a região pelo eixo elétrico, mas é uma taquicardia ventricular, ok? Então, ó, uma descrição, uma taquicardia ventricular monomórfica, frequência de 250, tá? Ela sugere, né, a origem na parte septal do ventrículo esquerdo por causa do eixo elétrico aqui. Mas aí já é muito. Ó, traçado do nosso UTI, veja que a criança estava sinusal. Veja que enquanto sinusal, ela tinha pulso oxímetro, pulso no oxímetro de pulso, tá? De repente, uma frequência cardíaca alta, tá? QRS largo, diferente, isso é uma taquicardia ventricular não sustentada. Um sinusal, uma extracístole e voltou para o sinal. Veja que durante a taquicardia sumiu o pulso. No batimento sinusal, voltou o pulso, ok? Essa é uma criança, um paciente nosso que estava em transplante, em pós-operatório de transplante cardíaco. E esse eletro é o eletro que a gente está usando como, né, fundo de tela da nossa introdução, ou também da nossa UTI, tá? É uma criança que tinha uma síndrome de Noonan e uma cardiomiopatia hipertrófica. Ela estava já com uma frequência cardíaca, né, uma taquicardia sinusal, então tem D2, AVF, 3 vezes as ondas P, então uma taquicardia sinusal. De repente, uma taquicardia ventricular mais polimórfica. Taquicardia ventricular polimórfica leva o nome de torsades de Points. Lembra, imagine uma fita, se você torcer as extremidades dela, né, vai ficar tipo quase um torcido, uma espiral. Por isso, torsades Points. Isso é comum em cardiomiopatia, principalmente em QT longo. Essa é a arritmia típica da síndrome do QT longo, tá? Hipomagnésio, beta-bloqueador, ok? Então, isso é uma taquicardia ventricular polimórfica de torção de pontas. Veja o pulso, ó. Tem pulso oxímetro, durante a taquicardia, é igual, né? Síncope, né? Etiologia, então, pós-operatório com ventriculotomia, então aqui vai tetralogia de Fallot, principalmente, né? CIV, quando precisa abrir o ápice, né? Para fechar CIVs apicais, abre o ventrículo esquerdo. Miocardiopatia, miocardite, né, diminuição da função ventricular, anormalidades da artéria coronária, as isquemias, né, arritmia ventricular em pós-operatório de UTI, eletrólitos ok, tem que pensar em isquemia, né, hipocalemia, hipomagnesemia, hipóxia, né. Tratamento, pulso presente, cardioversão sincronizada, sem pulso, iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar e desfibrile sem demora. Tá? Seguir o pulse, né? Sem pulso é parada cardíaca sem pulso, né? Com pulso, choque, né? Sincronizado. Sem pulso, manobras de reanimação e cardioversão. Fibrilação ventricular, né? É o que vai degenerar, ataque ventricular vai degenerar para cá. Então, é uma atividade elétrica do coração sem complexos QRS identificáveis. Veja que é uma totalmente irregular, né? Não tem, não dá para você definir um QRS aqui, né? Contração ventricular desorganizada que não produz pulso. Isso é emergência, né? Então, igual massagem e cardioversão. Aqui também outro exemplo de fibrilação ventricular, ó. Lembra, viu que parece, aqui está mais organizado, né? Então seria um ataque ventricular, mas que degenerou para fibrilação ventricular. E essa pessoa, ela tem um CDI, um cardiodesfibrilador implantável, tá? Então o CDI ele leu, interpretou e disparou um choque e voltou o ritmo sinusal, tá? Então é uma frequência maior do que 600, né? É um ritmo polimórfico rápido, então foi cardiovertido pelo CDI, tá? Rápido, então, prevenindo uma morte súbita, né? Então, fibrilação ventricular, etiologia, então, hipóxia grave, tá? Hipercalemia, hipocalemia, tá? Miocardite, magnésio também, tá? Tá aqui. Tratamento, então, né? Manobras, né? Paus, desfibrilação. E ela vai precisar de adrenalina, né? Amiodarona, lidocaína, né? Onde a gente, que pode ser usado nesses momentos, também, principalmente nos isquêmicos, né? Ok? Essas foram as referências.